Paz e bem, amados irmãos em Cristo, seja bem-vindo ao nosso momento de meditação da palavra, que nesse mês de setembro tem como tema a palavra de Deus. Vamos pedir o Espírito Santo para que venha nos iluminar nesse momento. Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. E a palavra que nós vamos meditar hoje se encontra no livro de Salmos, no capítulo 17, versículo 31. Os caminhos de Deus são perfeitos. A palavra do Senhor é pura. Ele é o escudo de todos os que nele se refugiam. 3 afirmações tão importantes para a nossa meditação. Vamos começar por analisarmos a afirmação do Senhor que diz: os caminhos de Deus são perfeitos. Se nós podemos ter uma certeza quando nos decidimos pelo caminho de Deus, é que este caminho é perfeito. E talvez você pode até se perguntar, mas por que as coisas estão dando errado na minha vida? E o Senhor me trazia a lembrança, aqueles aplicativos de localização em que a gente quer chegar num destino e coloca lá, e se a gente não entrar aonde ele está indicando, ele recalcula a rota. Muitas vezes o Senhor precisa fazer isso conosco, porque nós não andamos na vontade do Senhor. Ele fica recalculando a nossa rota e tentando nos colocar sempre na direção certa. Então, os caminhos do Senhor são perfeitos. Seguir este caminho é certeza de felicidade. Se não for nesta vida, será na próxima. E olha que interessante, os primeiros discípulos do Senhor Jesus, eles foram conhecidos, nomeados como aqueles que são os do caminho. Os do caminho. Nós somos hoje esses discípulos, nós somos do caminho, os seguidores do caminho, porque o próprio Senhor se designou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí me recordo da palavra que Pedro dizia: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. O nosso caminho junto de Deus é garantia de felicidade. A quem iríamos? O mundo tem fábulas e mentiras para nos fazer perder. O mundo quer a todo custo nos tirar deste caminho, que é o caminho de perfeição. A nossa luta aqui na terra é para ficar, é para permanecer no caminho, no Senhor Jesus. Nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, com aqueles que se dizem seguidores do caminho, mas não têm frutos. Muitos usam até a palavra de Deus. Quantas pessoas, quantos influencers digitais nasceram nessa pandemia usando a palavra de Deus, mas a sua prática não condiz com o que exige o Evangelho. Muitos utilizam a palavra de Deus para o seu próprio benefício apenas, em questão financeira. Precisamos ficar atentos com os falsos profetas, que se dizem do caminho, mas do caminho não são. Aquele que quiser seguir o Senhor, o próprio Senhor disse: tome sua cruz e me siga. Seguir este caminho é abraçar a cruz, é acolher aquilo que o Senhor nos ensinou, nos direcionou. E a palavra do Senhor é pura,
versículo 35. Nós precisamos, nós que nos decidimos por seguir este caminho, nos determinar um caminho de pureza. Aqueles que são do caminho, que são da palavra, precisam renunciar toda a impureza. Porque assim como o óleo e a água não se misturam, assim também pureza e impureza não caminham juntos. Eles são incompatíveis. É impossível conseguir conciliar um caminho de pureza e impureza. A tendência é cairmos sempre na impureza, por isso precisamos nos determinar sempre à pureza. E muitos que acham a palavra dura, muitos que não querem seguir essa pureza, acham inalcançável esse caminho. Mas o Senhor nos mostrou a direção. É possível seguir esse caminho da pureza, é preciso seguir esse caminho da pureza. E víamos no domingo atrasado o Senhor que nos dizia: as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. E muitos que escutaram a palavra do Senhor naquele dia disseram: essas palavras são duras demais. Quem pode segui-las? Meus irmãos, nós precisamos nos determinar esse caminho de pureza, esse caminho de determinação, de radicalismo pelo Evangelho do Senhor. A palavra é pura e exige que sejamos puros, não tenhamos vergonha de viver na pureza. A terceira afirmação deste versículo do Salmo 17 nos diz que Ele é o escudo de todos os que nele se refugiam. Nós precisamos confiar na defesa do Senhor por nós. Escutei certa vez que eu não precisaria me preocupar em defender a verdade, porque seria a própria verdade que me defenderia. Eu quero dizer para você, não se preocupe, porque aquele que te guarda é o próprio Senhor. Ele é o teu escudo, confia. Confiemos que nós estamos abrigados por esse escudo. Quando nos determinamos a viver a palavra, a viver neste caminho de santidade, é o próprio Senhor a nos guardar, a nos envolver. E como decidimos viver essa palavra, nós podemos dizer, como São Francisco, finalizar esse momento dizendo para você o que disse São Francisco: o que temer? Nada. A quem temer? Ninguém. Por quê? Porque aqueles que se unem a Deus obtêm 3 grandes privilégios: onipotência sem poder, embriaguez sem vinho e vida sem morte. Confiemos na proteção do Senhor. Estamos guardados por essa proteção divina. E nada, nem ninguém é maior do que o nosso Deus. Por isso que pela força do Espírito Santo, estejamos sempre prontos, determinados a seguir o caminho que é o Senhor. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas